Vamos lá, pessoal, mais questões comentadas de administração financeira orçamentária para quem está prestando concursos agora em 2024, que exigem essa disciplina. Vamos direto para a próxima questão. Uma questão do Instituto Consulplan, concurso do CRC do Rio de Janeiro, cargo de auxiliar contábil. Fala o seguinte: a Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, estabelece limites e critérios para a condução responsável das finanças dos entes federados, com especial atenção para a dívida pública e a geração de despesas. Nesse sentido, assinale respectivamente o limite máximo de despesa total com o pessoal, tomando como referência a receita corrente líquida dos poderes executivo e legislativo dos entes municipais. Para essa questão, é preciso que tenhamos conhecimentos sobre o limite máximo de despesa total com o pessoal, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então vamos primeiro analisar os limites. Inicialmente, a gente tem a questão dos limites máximos. Ok? Limites máximos. Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 19, a despesa total com pessoal em cada período de apuração e em cada ente da federação não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida de 50% na União e 60% nos estados, no DF e nos municípios. Ok? Mas, além disso, no artigo 20 da LRF, fala também a distribuição por cada poder. Então, na União, a gente vai ter que, desses 50%, 40,9% vão para o Executivo. 6% vão para o Judiciário. 2,5% vão para o Legislativo e 0,6% vão para o Ministério Público da União. Ok? E como é que fica isso nos estados? Nos estados, a gente vai ter 49%, isso levando em consideração os 60% de limite máximo dos estados. 49% vai para o Executivo, é o limite máximo do Executivo, 6% do Judiciário, 3% vai para o Legislativo, incluindo aqui os TCEs de cada estado, e por fim 2% vai para o Ministério Público Estadual. Ok? E por fim, nos municípios, onde o limite máximo também é 60%, nós vamos ter uma distribuição de limite máximo de 54% para o Executivo, 6% para o Legislativo, nisso incluindo-se o Tribunal de Contas dos municípios para aqueles estados que possuem Tribunal de Contas do município. O município não possui judiciário, sendo assim não tem limite para o judiciário. Ok? Além disso, vou abrir um parênteses aqui, além dos limites máximos, a gente vai ter limites de alerta, conforme diz o artigo 59 da LRF, no seu parágrafo 1º, inciso 2º, fala que os tribunais de contas alertarão os poderes ou órgãos referidos no artigo 20, os anteriores que eu falei, quando constatarem que o montante da despesa total com o pessoal ultrapassou 90%. Então eu vou ter um limite que ele chama de limite de alerta de 90%.
90% do limite máximo. Ok? Além disso, nós temos o limite prudencial. Limite prudencial. O artigo 22, no seu parágrafo único lá da LRF, fala que se a despesa total com pessoal exceder a 95% do limite, são vedados ao poder ou órgão referido no artigo 20 que houver incorrido no excesso. Então, não pode ultrapassar 95% também do limite máximo. Se esse limite prudencial for ultrapassado, será vedado ao ente público qualquer tipo de concessão de vantagens, reajustes salariais, adequação de remuneração a qualquer título, salvo, obviamente, aqueles derivados de sentença judicial ou determinação legal contratual. Além disso, vai estar vedado também a criação de cargos, emprego, função pública. Não vai poder também alterar a carreira, que implique também em aumento de despesa. Não vai poder também prover cargo público. Admissão, contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de possíveis aposentadorias, falecimento de servidores, mas exclusivamente nas áreas de educação, saúde e segurança. E por fim também vai ficar vedado, a contratação de hora extra, salvo disposto em lei em situações previstas também na LDO. Ok? Então, feita essa revisão, voltamos aqui para as alternativas. Fala que a pergunta tomando como referência a receita corrente líquida nos poderes executivo e legislativo dos entes municipais, nós verificamos aqui que os entes municipais têm 54% para o executivo e 6% para o legislativo, mais o TCM. Nós verificamos que a nossa alternativa vai ser, então, a letra B, 54% para o executivo, 6% para o legislativo, certo? Então, questão revisada, respondida, letra B é a nossa resposta, ok? Vamos para a próxima questão, então. Agora uma questão ainda também do Instituto Consulplan, mas agora da Câmara Municipal de Pouso Alegre, Minas Gerais, no cargo de analista de licitação. Em 2022, determinada lei municipal autorizou a concessão de isenção no pagamento de IPTU daquele ano para entidades que atuam no setor da cultura instaladas naquela localidade. Para que a concessão do benefício esteja de acordo com o previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, aí das alternativas. Bom, essa questão ela fala sobre o Instituto da Renúncia de Receita, estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. Conforme o MICASP, o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal trata especialmente da renúncia de receita, estabelecendo as suas diversas espécies, bem como os requisitos a serem observados pelos entes que decidirem pela essa concessão ou ampliação desse incentivo do governo. Então, bora esquematizar os 3 requisitos estabelecidos pela LRF para essa concessão. Então, vamos lá. Esses requisitos, eles estão no artigo 14 da LRF. Bora ver aqui. Então, o primeiro requisito fala que tem que haver estimativa do impacto orçamentário financeiro. Então, estimativa do impacto orçamentário financeiro. Ok? Essa estimativa ela vai ter que ser do exercício em que deva se iniciar a vigência dessa concessão e também nos 2 seguintes. O segundo requisito que o artigo 14 fala é atender o disposto da LDO.
tá? Então, aquelas normas que estejam na Lei de Diretrizes Orçamentárias do respectivo ano devem ser atendidas para qualquer tipo de concessão desse benefício. Além disso, ele fala, o artigo 14, de que para esse tipo de concessão deve haver as seguintes condições. Quais são essas condições? A primeira condição fala em demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa da receita orçamentária. Então, essa renúncia ela tem que ter sido estimada. Ok? Essa estimativa ela tem que ser na forma, ele fala que é na forma do artigo 12 da NRF, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é o anexo de metas fiscais. Ok? Então, tem que ter sido estimado e não pode afetar as metas já previstas. Outra condição que o artigo 14 fala que é obrigatória é que essa concessão tem que estar acompanhada de medidas de compensação. Medidas de compensação. Ok? Essas medidas de compensação elas podem ocorrer por meio do aumento de receitas, também proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo de impostos, majoração ou criação de um novo tributo ou contribuição. Mas o que importa é que ele determina que tem que haver uma medida de compensação para ocorrer essa renúncia. Ok? Então, esses são os requisitos que o artigo 14 da LRF propõe para a concessão de renúncia de receitas. A estimativa do impacto orçamentário e financeiro, atender todos os dispostos na LDO do respectivo ano e atender também as condições que tem que ter havido a estimativa prévia, as metas não podem ser afetadas e tem que haver medidas de compensação como aumento de receita, majoração de impostos e assim por diante. Certo? Então, feita toda essa revisão, já podemos analisar cada uma dessas alternativas. Vamos analisar a letra A. A letra A fala que é vedado que ocorra a renúncia de receita. Como eu falei agora, é possível que ocorra a renúncia de receita, estando a concessão de acordo com o previsto no artigo 14 da LRF. Sendo assim, essa alternativa A está errada. A alternativa B fala que deverão ser adotadas medidas de compensação por meio do aumento de investimentos provenientes na majoração de tarifas. A letra B está errada porque a condição estabelecida na LRF é o aumento da receita e não de investimentos. É aumento da receita, tá? Proveniente da majoração de tarifas, alíquotas e criação de impostos. Certo? Então a letra B também está errada. Agora a letra C fala que é necessário estimar o impacto orçamentário e financeiro da medida no exercício em que deve iniciar sua vigência e nos dois seguintes. É exatamente o que fala o artigo 14, né? Como nós colocamos aqui, dos itens, né? Um dos requisitos é exatamente isso, a estimativa do impacto orçamentário no ano e nos dois exercícios seguintes, certo? Então, a letra C é a nossa resposta correta. Mas bora ver a letra D. A D fala que é preciso demonstrar que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária ou que não afetará as metas de resultados fiscais previstas. Parece estar redonda, mas na verdade está errada. Essa condição estabelecida na LRF é cumulativa, ou seja, é preciso demonstrar que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e que não afetará as metas de resultados fiscais. A alternativa, ela fala em ou. Significa que seria ou um requisito ou outro requisito, mas o que o artigo 14 fala é que necessariamente precisa estar considerando os dois requisitos. Então, letra D está errada e o nosso gabarito é a letra C. Certo?
Então ficamos por aqui. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal que a gente vai continuar trazendo questões comentadas de administração financeira orçamentária para quem está prestando concurso com essa disciplina. Valeu, até a próxima!